Se você tivesse uma arma de fogo na mão e Adolf Hitler passasse na sua frente, o que você faria? Eu sou Ivan Lima e hoje vou contar a história de um soldado britânico que teve a chance de matar uma das figuras principais do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, o oficial não fazia ideia de quem era o homem, obviamente, mas já imaginou como teria sido o conflito se Hitler não tivesse chegado ao poder? O resultado da guerra seria diferente? Era setembro de 1938, véspera da Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain viajou para a Alemanha para se encontrar com Adolf Hitler, o então Führer da Alemanha. Uma reunião em um refúgio da montanha particular chamado Berghof, nos Alpes Bávaros, para discutir a possibilidade de não haver guerra e para garantir a paz para o nosso tempo, que era o que o parlamentar do Reino Unido tanto pregava. Na casa, Neville percebeu uma pintura na parede que retratava a encruzilhada de Manning na Primeira Guerra Mundial, feita pelo artista italiano Fortunino Matania. O desenho mostrava soldados britânicos se organizando após um conflito no ano de 1914. Olhando atentamente, é possível ver um soldado carregando um homem ferido logo à frente. Esse soldado, segundo Hitler, era Henry Tendey. E como ele sabia disso? Ao que parece, Henry Tendey teria poupado a vida do Führer 20 anos antes daquela reunião. Era 28 de setembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial estava quase no fim e mais um dia se passava no campo de batalha ao norte da França, em Marcoing. Um cansado e ferido Hitler acabara de sair do seu esconderijo, batendo em retirada junto às tropas, direto para as ruas da cidade, onde Tendey estava preparado para eventuais contratempos. Veja, ele havia participado de vários combates durante o conflito, como a primeira Batalha de Ypres, em outubro de 1914, e também a Batalha de Somme e Passchendaele, nos anos seguintes. Só que os momentos mais notáveis dele foram durante a Primeira Guerra. Foram na segunda metade de 1918, quando o conflito estava quase chegando ao fim. No intervalo de poucas semanas, ele tomou frente em vários atos de coragem, considerados dignos de medalhas posteriormente. Nascido em agosto de 1891, em Worcestershire, Henry Tendey era filho de um soldado aposentado. Ele tomou a decisão de se alistar no exército em 1910, momento em que se juntou ao regimento, do qual continuou fazendo parte na Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele já entrou para o conflito com uma grande experiência, visto que até 1914 havia servido como militar na ilha de Guernsey e também na África do Sul. No dia 28 de agosto de 1918, enquanto fazia parte do 5º Batalhão, ele recebeu o comando de um grupo responsável por bombardear o inimigo. Henry chamou 2 companheiros e atravessou o campo de batalha em Cambrai, naquela parte chamada Terra de Ninguém, onde estava praticamente chovendo tiros. Henry conseguiu bombardear a trincheira alemã e retornou com 20 prisioneiros, em uma ação que o fez ganhar uma medalha por conduta distinta. Dias depois, em 12 de setembro, ele resgatou vários soldados feridos do próprio batalhão e liderou outro grupo de bombardeios nas trincheiras dos oficiais da Alemanha. Na ocasião, ele retornou com mais prisioneiros e recebeu a medalha militar. Só que a maior condecoração de Henry, a Cruz Vitória, chegou apenas em dezembro de 1918, justamente pelas ações no dia em que ele teria poupado a vida de Hitler. Antes do famigerado momento, o pelotão de Henry tentava atravessar o canal de Saint-Quentin, quando uma chuva de balas de metralhadora desabou sobre eles, impedindo-os de continuar. O soldado rastejou pela vila, se protegendo das balas, e descobriu a posição da arma. Ele posicionou sua equipe em casas próximas e os atiradores britânicos conseguiram derrubar os alemães com a metralhadora.
Mas os outros soldados inimigos continuaram atirando no pelotão de Henry, que precisou repor as partes que faltavam de uma ponte para o seu grupo atravessar. A situação não era nada boa, ainda mais porque ele e mais outros 8 soldados foram cercados pelos alemães no campo de batalha. Parecia que era o fim de todos ali. Só que Henry, mesmo ferido, lutou bravamente com a própria baioneta, até que a batalha estivesse ganha. E foi ali, não muito tempo depois, que ele teria encontrado Hitler. Sem conseguir atirar em uma pessoa desarmada e ferida, o soldado britânico abaixou sua arma, que naquele momento estava mais do que preparada para tirar a vida do alemão. Uma cena que poderia ter mudado a história da humanidade e os caminhos da Segunda Guerra Mundial. Hitler apenas acenou com a cabeça como agradecimento e partiu. Tandem deixou o futuro líder da Alemanha ir embora de mão beijada, o que, pelo visto, nunca saiu da cabeça do alemão. Hitler chegou a declarar que aquele homem chegou tão perto de matá-lo que ele pensou que nunca mais fosse ver a Alemanha. Abre aspas. A providência divina me salvou de um fogo diabólico e preciso, quando aqueles rapazes ingleses estavam mirando em nós. Tempos mais tarde, Hitler viu uma reportagem em um jornal que mostrava a Tandem recebendo uma medalha pelo seu trabalho na guerra. Acontece que o soldado britânico foi o oficial mais condecorado do exército do Reino Unido durante a Primeira Guerra. Um feito que entrou para a história por lá. Ao ver a notícia, Hitler finalmente conseguiu nomear a pessoa que ele achava ter poupado sua vida naquele dia, lá em 1918. Ao saber que Fortunino Matania havia feito uma pintura com Tandem, a pedido do regimento britânico, o líder da Alemanha rapidamente encomendou uma cópia para si, que chegou às mãos dele em 1937. Episódio explicado para o primeiro-ministro do Reino Unido, Hitler pediu para que ele entrasse em contato com Tandem quando ele voltasse à nação e desse os seus mais sinceros agradecimentos pelo ato de misericórdia anos antes. O Museu do Regimento Green Howards, do qual Tandem fazia parte, confirmou que uma cópia foi encaminhada para o retiro de Hitler. Inclusive, eles até receberam uma carta de agradecimento, escrita pelo ajudante do líder alemão. Apesar de Hitler bater o pé na história, pesquisadores não encontraram evidências de que ele realmente estava no campo de batalha em Marcoing no dia em que ele foi poupado. E muito menos relatos de que o primeiro-ministro entrou em contato com Tandem para falar sobre o acontecimento. Segundo alguns documentos do Arquivo Estatal da Baviera, Hitler estava de licença entre os dias 25 e 27 de setembro de 1918. O biógrafo Dr. David Johnson, responsável pelo livro que conta a história de Henry Tandem, declarou que o líder alemão foi esperto com essa história. Veja, se ele fosse ter a vida poupada por um soldado britânico, quem seria melhor do que um herói de guerra? Um oficial que ganhou a Cruz da Vitória, a mais alta e prestigiosa condecoração militar, entregue para aqueles que demonstraram coragem diante do inimigo. Essa história deixou a reputação de Hitler ainda mais bonita, digamos assim, já que ele teria sobrevivido por vontade divina. Uma forma de reforçar a ideia de que ele deveria ser o líder alemão para trazer mudanças e por aí vai, o escolhido. Outro ponto que David Johnson destaca é que a unidade de Hitler tinha sido movida cerca de 80 quilômetros ao norte de onde Tandem estava. De acordo com o biógrafo, é provável que o líder alemão estivesse confuso com as afirmações. Quando a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, Henry foi dispensado dos serviços do exército em 1919. O que, pelo visto, não deixou muito contente. Ele quase que imediatamente se realistou, servindo o exército britânico até 1926, quando foi dispensado pela última vez. Só que esse não foi o fim da carreira dele. Henry acabou indo para um ramo parecido, por assim dizer, tornando-se segurança da Triumph Motors, onde trabalhou por 38 anos.
Anos mais tarde, Henry tomou conhecimento da sua possível conexão com Hitler durante a Primeira Guerra Mundial. E, embora ele tenha admitido que poupou soldados inimigos no conflito, não soube dizer com precisão sobre o caso do líder alemão. Em 1940, ao presenciar um bombardeio aéreo na cidade de Coventry, quando a Segunda Guerra Mundial já estava em andamento, Henry declarou que se soubesse o que Hitler se tornaria ao ver todas as pessoas que morreram sob as ordens dele, não teria tido misericórdia. Boatos não confirmados afirmam ainda que Henry sentiu-se culpado naquele ano e pediu para o exército britânico uma chance para matar o Führer pessoalmente. Ao que parece, por já estar com 49 anos, o pedido foi negado e ele teve que se contentar em permanecer aposentado dos serviços nas Forças Armadas. A decisão em 1918 se transformou em uma espécie de maldição, transformando-o em o homem que não atirou em Hitler. Como seria o mundo se Henry tivesse puxado o gatilho? Comente aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.